O emagrecimento. Quais são os princípios básicos para uma pessoa emagrecer? O princípio básico é o déficit calórico, né? Ou seja, você vai gastar um X aqui e você vai comer um pouco menos que isso. Nisso, o corpo ele vai entender que você está agredindo ele com privação de comida, né, entre aspas. Ele acha que você está passando fome, então ele faz o quê? Começa a tirar as reservas de gordura, né, do corpo para se transformar em energia. E aí a pessoa começa a perder peso com isso também. Então, dietas hipocalóricas são a base do emagrecimento, tá? Daí você já começa meio que a pensar que a gente vai ter que juntar esses dois negócios da dieta hipocalórica, treino, para poder fazer o que a gente quer que aconteça, né? Que é perder músculo e ganhar músculo e perder gordura. Isso é necessário para a sobrevivência do processo. Então, o emagrecimento é basicamente isso, então, o déficit calórico, que, se potencializado com atividade física, o negócio fica bom, tá? Se a gente associar um pouquinho ao princípio da hipertrofia e levar ele pro emagrecimento, tem total correlação entre os processos metabólicos, porque ajuda bastante na melhora do próprio metabolismo. Quando a gente está com excesso de gordura, às vezes até em obesidade, é muito comum a gente ter a resistência à insulina, tá? Que é uma quantidade assim, de insulina, que é o hormônio que, quem não sabe, tira a glicose do sangue. Então você tem uma quantidade maior dessa insulina circulante, por consequência, você vai ter baixa captação de carboidratos, né, de glicose, por exemplo, na massa muscular por causa de uma resistência do seu corpo à insulina. Por quê? A obesidade, o excesso de gordura causa uma inflamação que, entre aspas, é tóxica ao músculo. E aí essa toxicidade faz com que o músculo não consiga comer carboidratos e nutrientes de maneira adequada. Então, o corpo entende que, tá entrando um monte de coisa ali e não tá tendo vazão. Então, ele tá tendo que jogar mais substâncias para ajudar a ter essa vazão para outros tecidos. Só que aí o músculo não funciona direito, e seria o melhor ambiente para essa glicose entrar, vai acabar desviando para gordura. Então, a pessoa tende a manter o processo de obesidade ali, junto com o excesso de secreção de insulina, que é a porta de entrada para diabetes, quem não sabe, né? Então, a pessoa que está em sobrepeso e sedentário, com certeza tem muito mais risco, né, de diabetes. Então, é isso, a gente precisa usar o princípio da hipertrofia a favor do emagrecimento, tá? E por que eu falei da questão da resistência à insulina? Quando a gente faz atividades físicas de alta intensidade, e a musculação pode ser uma delas, o CrossFit é uma delas, você vai ter uma depressão, né, do carboidrato que você tem no seu músculo, porque é o combustível desses exercícios. E aí, quando você tem essa depressão, o corpo ele começa a entender que ele não precisa de tanta insulina para fazer esse transporte de carboidrato no músculo, porque o exercício favorece e facilita esse transporte. E aí você começa a ter uma melhora metabólica, por melhorar a resistência à insulina, reduzir a quantidade necessária de insulina circulante, aumentar a liberação de adrenalina, associar tudo isso ao déficit calórico da dieta, você tem um ambiente totalmente favorável para emagrecer. Por isso, que eu fiquei falando aqui uns 5 minutos, que a musculação e a atividade física emagrece as pessoas também, tá? Não é pelo exercício em si, porque o exercício é um gasto calórico. Se você não tiver em déficit, você pode treinar maratona. Se você comer mais do que você gasta, você não emagrece, né, de qualquer jeito. Então, se você associar tudo isso à dieta, não tem como dar errado, tá? Só que é aquela coisa, a gente fala a teoria, o problema é o indivíduo sair, fazer atividade física em casa, tal, na academia, etc. Mas não é também o tema da live aqui. Então, vocês entenderam que para ter esse ganho de massa e perder, a gente tem que fazer treinos realmente para hipertrofia. Até que vai fazer um treino de musculação para emagrecer, que é de altas repetições e não sei o que. Até hoje não se provou, né, que isso funciona. Agora, o que funciona, eu vou falar para vocês, é o cardio e a musculação, tá? Seguido. A parte do treinamento também é uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho aqui.